Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, à sua disposição para todo mundo acompanhar essa nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp. O número aí para as perguntas aos nossos entrevistados é o 97335 0038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje é quinta-feira, já é tradição, você sabe, o nosso espaço por aqui é voltado para o Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos escalar, colocar em campo aqui os entrevistados de hoje que vão fazer a análise e o debate dos temas por aqui propostos. Obrigada. Pessoal, 12:03, vamos então aqui ao primeiro assunto. Olha, a perícia realizada pela Polícia Federal aponta indícios de que Roberto Jefferson premeditou a reação violenta contra o delegado e agentes que foram à sua casa no domingo para cumprir ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A suspeita é de que o ex-deputado montou o cenário após a filha dele ter divulgado nas redes sociais vídeo em que ele xinga Carmen Lúcia, ministra do STF, associando-a a termos de baixo calão. Roberto Jefferson, que estava cumprindo prisão domiciliar, voltou a ser preso por disparar tiros e atirar granadas contra os policiais federais. Tudo isso aconteceu no domingo e a gente acompanhou o desmembramento aí dos fatos de lá para cá. Fernando Lotto, você não é da área jurídica, nem da área política, mas o que é que te parece esse episódio enquanto cidadão? Olha, Mauro, eu acho que a questão da premeditação desse ato não dá para descartar. Obviamente não. Eu acho que tem muita coisa ainda que nós não conhecemos, que ao longo do processo vai vir à tona, mas, obviamente, há intenções aí políticas, pessoais envolvidas nesse gesto. Isso não dá para negar. Agora, como os colegas já disseram, quer dizer, não dá para a gente aceitar isso facilmente. Na medida que você tem armas, granadas é coisa de filme de guerra, né? Então, quando você fala em granadas, atirar numa pessoa, o ferir e matar é questão de milímetros. Isso é muito perigoso, quer dizer, ele esteve muito perto de tirar a vida de pessoas que absolutamente estão cumprindo o seu dever, estão cumprindo uma ordem. Isso é lamentável, realmente, não sei o que a gente vai inaugurar por aí, mas a gente tem que parar e pensar e até combater aquilo que a gente entende que não é apropriado para a sociedade. A gente tem alguns exageros aí, seja o cunho, o objetivo político ou não, passou dos limites. O próximo tema por aqui é o seguinte: os principais desafios para quem for eleito para a presidência da República a partir de 2023 não terminam agora no próximo domingo, no dia 30, não. O cenário econômico apresenta uma série de complicadores que devem atrapalhar a recuperação após a crise que vem desde o início da pandemia. Economistas indicam as contas públicas como fator de potencial explosivo para quem for ocupar a cadeira presidencial. Mas a situação passa também por uma desaceleração da economia no Brasil e no mundo e por uma quase inevitável elevação de impostos para compensar o aumento de gastos permanentes aprovados em 2022. Vou pegar o seu exemplo e colocar aqui para o Fernando Lotto. Fernando, quando o investidor ganha todo esse dinheiro e você vê aí a saúde represada, né, quais são os caminhos? Está fechado o seu áudio aí, Fernando. Opa, desculpa. Vamos lá. Olha, Mauro, eu vejo da seguinte forma, se a gente vê que o investidor lá recebeu legitimamente como um acionista de uma empresa, você fala, ok, ele correu riscos, mas será que ele não pagou o imposto? Porque, até onde eu sei, há cobrança.
E aí a gente tem que olhar se essa cobrança foi a correta para esse tipo de atividade, porque se não for, eu acho que merece ser correções. Acho que os colegas que me antecederam nesse comentário falaram duas coisas importantes. Um é transparência e outro é a buscar uma alternativa nossa. Então, o dinheiro que foi, vamos dizer assim, fruto de investimento, talvez devesse ter um tratamento diferente. Óbvio que a gente fala, vamos aumentar a carga tributária, a tributação aqui e acolá, é muito complicado. O que eu vejo é um país que precisa de uma série de reformas, a tributária, a política, tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Mas, obviamente, grandes fortunas como essa que foi citada, talvez merecesse um tratamento de prioridade, porque realmente ninguém é contra ganhar, nós somos capitalistas, só que não pode, a coisa não pode penalizar outros, ou enfim. E vamos aqui então para o nosso próximo tema. Fernando Lotto, tem uma nova alta de casos da Covid-19 na Europa, principalmente na Alemanha, França e Itália. Isso fez a OMS soar um novo alerta para o mundo, né? Apesar dos números atuais ainda não se aproximarem dos de 2021, a preocupação agora vem em dose dupla. É que, com a aproximação do inverno lá na Europa, as autoridades preveem uma temporada de alta transmissão de influenza, que é o vírus causador da gripe. E, de acordo com especialistas, essa potencial circulação conjunta, né, da Covid-19 e da gripe colocará as pessoas num risco muito maior de sofrer com doenças graves e morte. E do lado de cá, que a gente está numa outra situação, estamos indo para o verão logo, logo, como é que a gente deve olhar lá para a Europa esse aspecto aí da alta da Covid e essa potencial atuação conjunta aí de gripe e Covid? Olha, Mauro, eu acho que o ponto principal nisso tem a ver com vamos dizer assim, essas transmissões que começaram lá atrás, e a gente está falando de situações como o do influenza, que já estão há anos, e nós conseguimos aprender a conviver com ela, conseguimos gerenciá-la. A Covid, ela foi um marco, ela quebrou, vamos dizer assim, a questão de saúde, quebrou em termos de paralelos, de procedimentos que até então vinham sendo feitos com a chegada da Covid em si. Ela criou, obviamente, pânico no primeiro momento, todos os países fizeram o que estava ao seu alcance, se dedicou muito à prevenção, seja máscaras, tudo. Partimos para uma segunda fase de imunização, sem abrir mão de isolamentos, de situações que ajudariam na prevenção, mas conseguimos atravessar. O problema é que a gente sabe que os vírus, eles não são únicos, eles se modificam ao longo do tempo por N fatores, e isso continua. Então, a Covid lá atrás não tem nada a ver com a Covid hoje. O ponto é que a Covid continua sendo um problema de saúde mundial, ela deve continuar fazendo vítimas, infelizmente. Na hora que você tem uma situação em que você tem uma outra infecção, uma outra situação concomitante, obviamente que a questão de contaminação, o agravamento, a letalidade da Covid vai ser amplificada, não vai ter jeito, porque nós não estamos falando só de Covid, as duas andam juntas. Então, a Europa, obviamente, vai sofrer mais, isso vem chegando lá de uma forma bastante veloz. O inverno é um agravante para os europeus, mas para nós não é muito melhor, porque se nós não temos um inverno tão rigoroso, nós, por outro lado, acabamos
convivendo de uma forma mais tranquila, pacífica com a Covid. E isso não é positivo. Temos influenza aqui? Temos, os dois vão andando juntos. Agora, nós abrimos mão de algumas coisas que não precisaríamos. O que eu quero dizer? Aumentou a questão da imunização, as vacinas diferentes, coberturas melhores, tudo. E simplesmente se baixou a guarda e nós tivemos o quê? A população em geral frequentando lugares fechados, abertos, sem máscara e achando que isso não teria efeito. Óbvio, nós vamos ter que fazer alguma coisa, se nós tivermos imunizantes melhorados, enfim, vai ser um alento, mas as contaminações, os casos não vão diminuir, eles devem se manter ou aumentar. E a questão fica por conta do agravamento da situação dessas pessoas, da letalidade. Se a gente for olhar para figuras recentes, de dados, estatísticas recentes, a gente vai ver o seguinte, que durante a pandemia, enquanto a população estava mantendo os cuidados de prevenção, álcool gel, luvas, além da própria máscara em si, os casos de influenza no Brasil despencaram. A influenza continuava aí. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, se limitou, se restringiu a contaminação de outro vírus. E agora, nós aprendemos a viver novamente sem máscara, qualquer lugar dá para entrar, tudo. Então, certamente nós vamos ter que repensar o que nós fizemos, vamos ter que dar um passo atrás. Isso é inevitável. E vamos torcer para que a variante também, se ela tiver ela vai ter mutações, que ela não tenha um poder de contaminação, uma letalidade ampliado. Eu acho que esse é o ponto. O brasileiro vai ter que voltar a pensar em máscara e uma série de outras coisas, manter a imunização em dia e, enfim, tomar outros cuidados complementares. É inevitável, Mauro. Gente, 3 minutos aqui para 1 da tarde. As perguntas da nossa audiência, muito rapidinho para cada um, para a gente poder atender aqui a todo o nosso público. Fernando, até que ponto a epidemia de ebola em Uganda preocupa? É a pergunta da Aline Gomes, que está no YouTube. Bem rapidinho, por favor. Olha, Mauro, ebola sempre foi falado por aqui, mas nunca chegou de fato. Acho que não seria uma preocupação. Acho que as outras situações, sim, devem preocupar. O ebola não, existem práticas já disseminadas nos países africanos, existe um aprendizado e o isolamento acaba atuando bastante adequadamente naquelas situações. Óbvio que qualquer coisa que saia do controle deles aciona uma luz vermelha para todos os países. Então, não acredito que isso seja uma preocupação no curto prazo, a não ser que isso se altere drasticamente e os vetores de contaminação modifiquem. Vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quinta-feira, sempre é o Gente do MPD que fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo aqui pela UTV e também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, tchau. Prazer a todos.